Eu agradeço essa oportunidade. Obviamente que não vou tomar o tempo de Vossas Excelências durante mais 2 horas, para fazer a defesa do prefeito, mas considerando o senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e todos os que demais se encontram aqui, a relevância e a importância desse processo de impeachment, a repercussão que isso tem para todos os cidadãos de Itajaí, para toda a sociedade, inclusive de Santa Catarina, eu sou obrigado a me manifestar, a fazer pelo menos uma defesa daquilo que nós entendemos como correto, como o ideal para que se tenha um correto deslinde, um correto desfecho desse processo. Então, eu agradeço mais uma vez, senhor presidente, e em seu nome eu cumprimento todos os demais vereadores dessa egrégia Casa Legislativa. Eu faço um cumprimento especial também a todos os vereadores que compuseram a comissão processante, e o faço na pessoa do nosso presidente, vereador Laudelino Lamin, que conduziu os trabalhos de forma brilhante, vereador Douglas, que emitiu 2 relatórios brilhantes que vão ficar para a história do município de Itajaí, vereador Fábio, sempre muito astuto, parabéns pelas suas colocações, sempre muito franco, muito objetivo, pragmático, vereadora Cris, vereador Beto Cunha, da oposição, que também nos fizeram buscar informações, trazer esclarecimentos. Isso foi importante também para que nós chegássemos hoje, senhor presidente, senhoras e senhores, com uma clareza maior sobre todos os fatos, sobre tudo que aconteceu ao longo da instrução do processo. No nosso entender, no entender da defesa do prefeito Vonei Morastone, tudo foi devidamente esclarecido. E o mais importante, eu preparei aqui uma sustentação oral com vários aspectos, tratando, inclusive, senhor presidente, da importância do processo de impeachment, da relevância do processo de impeachment e da forma como o processo de impeachment deve ser encarado em qualquer legislatura, em qualquer Câmara Legislativa. Um processo, o impeachment é um instituto que está previsto no Decreto-Lei 201 de 67, decreto esse, como já dito, que foi editado no auge da ditadura militar, sob a égide do ato institucional número 4. Então, num momento em que certamente não estava muito preocupado com as garantias individuais, com os direitos fundamentais, mas de qualquer maneira, como disse a doutora Carla, que me antecedeu, e esse processo, esse decreto, está recepcionado pela Constituição. E nessa condição, então, é ele que norteia, é ele que baseia os trabalhos. E, além de tudo, senhoras e senhores, o primeiro aspecto que tem que ser sopesado aqui é que o denunciante, o senhor Vilmar Reppers, e nós não podemos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nos afastar do objeto da denúncia. A denúncia era muito clara. A denúncia era no sentido de que o prefeito Vonei Morastone e o vice-prefeito Marcelo Sodré teriam recebido indevidamente seus subsídios no período em que o prefeito Vonei Morastone esteve licenciado, na verdade, para tratamento de saúde. Licença essa, já dito também em outras oportunidades, ao longo dessa sessão, regular e válida e legitimamente concedida pela Câmara de Vereadores. E, senhoras e senhores, é importante dizer também, e nós estamos aqui, eu preparei apenas alguns slides, que as infrações político-administrativas, que na verdade são os crimes de responsabilidade de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, foram 4 imputações feitas ao seu prefeito e ao vice-prefeito. E elas estão todas previstas no artigo 4, incisos 1, 7, 8 e 10 do Decreto-Lei. E elas tratam das mais variadas, das mais diversas imputações. E, como eu disse, são crimes. E como crimes, devem ser julgados sob a ótica também, sobre a égide do processo penal. E o processo penal, dito pela doutora Carla, pelo doutor Augusto, ele necessita, ele tem que ter
a presença do dolo, da intenção. E não foi isso que nós observamos ao longo desse processo. Eu preciso, senhoras e senhores, esclarecer também, para tentar jogar luz, senhor presidente, naquilo que o senhor disse. Eu poderia fazer um debate aqui mais político, fazer uma espécie de desagravo público ao prefeito Volney Morastoni, de excelente reputação, de histórico político, de anos de vida pública, mas eu vou deixar isso de lado por hora, apesar de merecido esse desagravo, de merecida essa homenagem, entre aspas, para tentar ser bastante objetivo nesse ponto, presidente. Vereador Rubens, vereadora Ana Carolina, que estava antes também discutindo os aspectos mais legais, vereador Otto. Então, sob esse aspecto, o prefeito Volney Morastoni, como dito, ele é servidor público efetivo do Estado de Santa Catarina na qualidade de médico. E nessa condição, o prefeito Volney Morastoni, quando assumiu, ou quando ganhou a eleição em 2016 a primeira vez, e em 2020 na segunda vez, ele se afastou das suas atividades como médico efetivo do Estado para exercer o mandato eletivo. E, portanto, nessa circunstância, o prefeito Volney Morastoni, ele, um primeiro erro grave em relação à situação previdenciária, funcional do senhor Volney Morastoni, é a interpretação, o entendimento do denunciante de que o prefeito deveria ter se afastado e procurado o INSS após o 15º dia, cometendo um entendimento ou uma análise, uma premissa, considerando uma premissa equivocada de que o prefeito, então, seria vinculado ao regime geral da Previdência Social. E o próprio artigo, e essa é a declaração de benefício, primeiro é importante dizer que o prefeito Volney Morastoni já é aposentado pelo INSS desde 2003, então nessa condição de aposentado do INSS, incide essa proibição do artigo 124, inciso 1, da Lei 8.213, vereador Rubens. E ela fala o seguinte, já foi dito também pela doutora Carla, mas eu sou obrigado a repisar isso, a reforçar essa situação, porque, conforme o artigo 124, salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: aposentadoria e auxílio-doença. O prefeito já é aposentado, ele não poderia receber auxílio-doença. Nós poderíamos encerrar o debate, encerrar a discussão que permeou essa denúncia aqui, já nesse primeiro aspecto, mas eu sigo adiante, porque a verdade precisa ser restabelecida. E continuando na carreira de gestor público, o prefeito Volney Morastoni, em 81, assumiu, então, como médico do Estado, atendendo a população de Itajaí há décadas, há mais de 30 anos, e nesse sentido, então, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, ele é filiado, o prefeito Volney Morastoni, ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina. E aqui, senhores e senhoras, vale registrar também a dicção do artigo 12, da Lei 8.212, que fala o seguinte, doutor Augusto já falou, doutora Carla também falou, que o exercente, que são segurados obrigatórios da Previdência Social, as seguintes pessoas físicas, inciso 1, como empregado, a linha J, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência. Ou seja, o próprio fundamento da denúncia está equivocado, pois me permitam dizer, senhores vereadores e senhoras vereadoras, talvez de má fé, mas eu prefiro entender que foi por desconhecimento da própria legislação e da situação funcional do prefeito Volney Morastoni, que o denunciante esqueceu de observar, inclusive esse artigo, o artigo 12, foi citado pelo próprio denunciante, e ele esquece de citar
aquilo que veio depois da vírgula, desde que não vinculado a regime próprio. O prefeito Volney Morastoni, então, é vinculado a regime próprio. Mas tem mais. Para corroborar, temos o artigo 13 da lei também 8.212, que ele fala o seguinte: o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, portanto, não há, vereador Rubens, aquela análise horizontal, independente se ele é servidor público do Estado, do município ou da União. Então, assim diz o artigo 13, o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social, o que é o caso. E o parágrafo 2º, caso o servidor ou militar amparados pelo regime próprio de previdência sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca da sua contribuição. Percebam, senhoras e senhores, que a legislação que serve de embasamento para a denúncia, ela, por mais curioso que possa parecer, socorre os denunciados. Bastava primeiro o entendimento do denunciante em relação ao correto ou à correta vinculação previdenciária do prefeito. E segundo, a correta leitura dos dispositivos mencionados para se concluir pela absoluta impossibilidade de vinculação do prefeito Volney Morastoni ao regime geral da Previdência Social. E tem mais, senhoras e senhores, em relação à Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que é a nossa Carta Magna, nós temos o artigo 38 e o artigo incisos 2º e 5º, que falam que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 2º, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Inciso 5, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Ou seja, o prefeito Volney Morastoni, conforme exaustivamente falado e demonstrado, com a portaria 55 de 2021, ele foi afastado da sua condição de servidor público efetivo do Estado, na qualidade de médico, para exercício de mandato eletivo de prefeito municipal e optou pela remuneração como prefeito. No mesmo sentido, o artigo 25 da Constituição Estadual, ele praticamente repete a mesma inteligência do artigo 38, não vou ler para não cansá-los mais uma vez. E corroborando isso tudo, senhoras e senhores, nós temos aquilo que a doutora Carla falou de maneira brilhante, falou praticamente tudo que eu tinha a falar. E eu estou aqui improvisando para tentar simplesmente esclarecer, senhor presidente, que o prefeito Volney Morastoni optou pelo salário de prefeito. Então, o IPREV, que é o regime previdenciário ao qual ele está vinculado, a doutora Carla também já disse, ele faz o quê? Ele paga aposentadoria e pensão. Licença para tratamento de saúde, quem paga é o ente ao qual o cidadão, no caso o servidor público, está vinculado. Qual ente está vinculado hoje, por opção própria, o prefeito Volney Morastoni? Ao município de Itajaí, ao Poder Executivo. Então, quem paga a licença remunerada para tratamento de saúde do prefeito municipal é a municipalidade. E quanto a isso, senhoras e senhores, não há a menor dúvida. E, além disso, existe, e eu vou simplesmente me ater à questão legal para ficar na tecnicidade, na juridicidade da matéria. Aqui está a portaria de afastamento do prefeito, a sua situação funcional na qualidade de servidor do Estado, que é evidente, ninguém acho que tem mais dúvida disso, apesar do denunciante não ter se atentado a esse fato. Nós temos, então, a Lei Complementar 412, que é a lei que dispõe
sobre o regime de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina. E a Lei 412, no seu artigo 4º, fala que os segurados definidos no artigo 3º, inciso 25 dessa lei complementar, são obrigatoriamente filiados ao RPPS de Santa Catarina, quando integrantes, inciso 1, do Poder Executivo, neste incluídas suas autarquias e fundações. E, além disso, no parágrafo 3º, diz o seguinte, que permanece filiado ao RPPS, Santa Catarina, mediante contribuição previdenciária, o segurado que estiver afastado de suas funções quando, inciso 3º, no exercício de mandato eletivo, nas condições previstas em lei. E é exatamente o enquadramento atual do prefeito Vonei Morastone. Senhoras vereadoras, senhores vereadores e todos que nos assistem, como disse a doutora Carla também, eu não vou cansar de dizer, porque falou tudo aquilo, repito, que eu precisava dizer. Está mais do que claro que a denúncia ela incorreu em grave erro, gravíssimo erro. Ela se baseou em premissa completamente equivocada, interpretando a situação fática e funcional do prefeito Vonei Morastone como se ele fosse vinculado ao regime geral de previdência social. Tem também o artigo 40 da Constituição Federal, que é mais claro impossível, o doutor Augusto leu também anteriormente, que fala no seu parágrafo 13º que aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarada em lei, de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência. No caso aqui, o prefeito Vonei Morastone não é exclusivamente cargo em comissão, exercente de mandato eletivo ou de emprego público. Ele é servidor público efetivo do Estado de Santa Catarina, filiado ao IPREV. Inclusive, até citado na denúncia, e foi dito pelo vereador Rubens, salvo engano, ou a vereadora Ana Carolina, que o prefeito poderia ter feito uma consulta ao Tribunal de Contas. Tem consulta que o socorre, que o dá guarida, que diz o seguinte, está na denúncia, inclusive, o ponto 6.2.1, isso é uma consulta de número 06/0011-4244, e essa consulta diz o seguinte: o prefeito é segurado obrigatório da Previdência Social, grifado pelo denunciante, nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha J, da Lei Federal número 8.212, de 91. Mais uma vez grifado e negritado pelo denunciante, devendo as contribuições serem recolhidas ao INSS. Só que ele esquece que depois da vírgula vem o seguinte: exceto se forem servidores públicos efetivos, integrantes de regimes de previdência do serviço público, RPPS, regimes próprios de previdência. Vejam, excelências, a própria redação da norma trazida pelo denunciante do trecho da consulta do Tribunal de Contas do Estado, mais uma vez, dá guarida ao acusado Vonei Morastone. No caso do prefeito Vonei, não se trata de agente público ocupante exclusivamente de mandato eletivo. Ele é servidor público efetivo do Estado, além de filiado ao IPREV. E nesse passo, eu passo aqui também o Estatuto dos Servidores do Estado, que no seu artigo 62 fala que conceder-se-á licença para tratamento de saúde. Ou seja, não há licença, auxílio-doença, no âmbito do IPREV. Então, não sendo filiado ou vinculado ao regime geral, que esse sim, como a doutora Carla falou, esse paga auxílio-doença e outros auxílios, sendo vinculado ao regime próprio de previdência social, o prefeito Vonei Morastone, quando optar pela sua aposentadoria, vai receber lá de acordo com a sua contribuição. Mas, sendo servidor ainda efetivo, na atividade, afastado ou licenciado para exercício de mandato eletivo, ele recebe licença para tratamento de saúde. E essa licença, conforme o artigo 64 do Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina, diz o seguinte:
O funcionário que, por motivo de saúde, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida licença com remuneração, mediante inspeção do órgão médico oficial, até 24 meses, prorrogáveis por idêntico período. Ou seja, no caso do prefeito, vale esse esclarecimento, ele pediu a licença para a Câmara de Vereadores. No exercício de mandato eletivo de prefeito municipal, cabe a ele pedir para a Câmara de Vereadores a licença. E assim o fez. Pediu a licença, essa licença foi legitimamente concedida, legalmente concedida pela Câmara, e o prefeito então recebeu a sua remuneração conforme determina o artigo 64, integral. E durante toda a instrução processual, isso ficou mais do que claro nos depoimentos do senhor Irã de Oliveira Brasil, então secretário da Administração, do diretor de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, senhor Almir Martins, do procurador-geral, doutor Gaspar Laus, do procurador do município, doutor Jackson Carlos da Silva, que lavrou parecer, da controladora-geral, senhora Morgana Felipe. Todos foram uníssonos, unânimes, em afirmar que todo o procedimento de remuneração do prefeito e do vice, durante o período de afastamento, seguiu o trâmite normal, regular e automático. E tem mais, senhoras e senhores, eu poderia passar aqui praticamente as minhas 2 horas falando sobre isso, exercendo a defesa do prefeito, exercendo de forma muito mais objetiva, até de forma muito mais explicativa, todos os detalhes que permearam a denúncia. Repito, os detalhes equivocados. Mais uma vez, não sei se por má fé, se por desconhecimento, se por malícia, mas a denúncia não se atentou aos fatos. Ela partiu de uma premissa equivocada, errada, enviesada. A análise foi indevida. Não houve nenhuma preocupação do denunciante em verificar a situação funcional do chefe do Poder Executivo Municipal, sabendo que ele é médico ou que ele poderia ter outra função, outra atividade, ou como servidor público do Estado. Não procurou esse esclarecimento, ficou naquela situação rasa, senhor presidente, como o senhor mencionou, naquela análise rasa, superficial. Vale dizer ainda, senhor presidente, que a lei orgânica do município é que determina essa necessidade de pedir a licença do prefeito, pedir a licença para a Câmara Municipal. Então, assim ele o fez, e eu faço questão também de que é o norte de toda essa denúncia, de toda essa acusação, que é o artigo 22, vereadora Ana Carolina, inciso 2º, que teria sido usado por simetria, que foi usado por simetria. E aqui há uma situação muito clara no nosso entendimento, que passou batida, inclusive na leitura desse artigo pelo vereador Rubens. Ele se equivocou e ultrapassou aquilo que é fundamental, que é o conectivo. Ela fala o seguinte, o inciso 2º, licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para tratar, vírgula, sem remuneração, vírgula, de assunto de seu interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 121 dias por sessão legislativa. Então, senhoras e senhores, no primeiro momento, há de se proceder à interpretação integral do dispositivo analisado, sob pena de se atingir conclusões totalmente inadequadas, como de fato aconteceu. Não é difícil entender que o inciso 2º do artigo 22 da Lei Orgânica, ele trata sobre 2 hipóteses distintas. A primeira delas, que é a licença por motivo de doença, que é o objeto dessa denúncia, e a licença para tratar de assunto de seu interesse particular. Nesse caso, sem remuneração. As coisas aqui não se misturam. Uma é a licença para tratamento de saúde, a outra é a licença para fins particulares. Na medida em que, eu repito, o conectivo ou, que é previsto no artigo 22, inciso 2º, ele opera justamente para distinguir as 2 hipóteses. A questão ela é lógica e gramatical. Assim, é evidente
que não há qualquer disposição proibitiva, qualquer ilegalidade no recebimento de subsídio durante o período de licença. Mais ainda, senhoras e senhores, não subsiste qualquer dúvida ao se analisar o tratamento concedido pelo regimento interno dessa Câmara de Vereadores, que assim o fez no artigo 104. Aqui é para espancar qualquer dúvida, para não deixar qualquer dúvida em relação a esse assunto. Ela faz uma diferenciação muito clara no seu inciso 1º, quando fala que o vereador poderá licenciar-se somente, inciso 1, por doença devidamente comprovada, o que foi o caso. Inciso 3º, para tratar de interesses particular, por no mínimo 30 e no máximo 121 dias por sessão legislativa, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. E o parágrafo 1º fala o seguinte: para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado nos termos do inciso 1, 2 e 4. E qual é o inciso 1? Por doença devidamente comprovada. Então, senhoras e senhores, não há nenhuma dúvida. O senhor prefeito poderia sim ter se licenciado com a remuneração integral. E aqui, senhoras e senhores, eu passo agora diretamente as infrações que foram imputadas ao prefeito. E eu vou rebater uma a uma, por dever de lealdade ao prefeito municipal e pelo meu dever funcional de advogado constituído para defender os interesses do prefeito Volney Morastone. A primeira infração político-administrativa que vão ser votadas uma a uma, é impedir o funcionamento regular da Câmara. Ora, soa quase um deboche, para ser sincero com os senhores e com as senhoras. Ela é descrita no inciso 1º, e ela é muito clara em toda a doutrina, na jurisprudência, que ela fala o seguinte: o prefeito somente impede o regular funcionamento da Câmara de Vereadores quando ele se opõe ao livre desempenho de qualquer representante, o que obviamente não é o caso. Quando ele deixa de repassar, senhor presidente, valores ao município, à Câmara, também não é o caso, de acordo com o orçamento municipal já aprovado. Ou quando ele dificulta o acesso dos vereadores, ele podia trancar a porta aqui e impedir que os senhores entrassem na Câmara. É um fato típico, objetivo. Não se pode analisar crime de responsabilidade, que nada mais são do que essas infrações político-administrativas, de forma subjetiva. É crime. Crime, ninguém pode ser processado, ninguém pode ser condenado por um crime de forma subjetiva, sem uma atuação dolosa, intencional. Então, nesse caso, não há impedimento não há como se reconhecer o impedimento do funcionamento regular da Câmara. E o denunciante faz essa afirmação quando fala que o prefeito e o vice-prefeito tentaram induzir a Câmara a erro ao enviar o requerimento e nele inserir o requerimento para licença, para tratamento de saúde, e nele inserir o artigo 22, inciso 2º, por simetria. Na ordem da própria denúncia, a segunda infração político-administrativa seria aquela prevista no inciso 10. Vejam, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Essa acusação se baseia também no envio do requerimento de licença para afastamento e tratamento de saúde à Câmara Municipal, mais uma alegação vazia, genérica, despropositada, e mesmo com a subjetividade que é inerente a esse artigo, quebra de decoro, ela deve se pautar por critérios como a intenção manifesta, deliberada do acusado de comprometer o cargo com uma atitude reprovável, indecorosa, o que também não se observou na atuação do prefeito municipal nesse episódio. Essa inclusão, dessa tipificação da denúncia, ela serve apenas como um subterfúgio moralista, para dizer, olha, o prefeito quebrou o decoro, quebrou a dignidade do seu cargo. Uma outra, a terceira, senhoras e senhores, diz respeito
O denunciante sustenta, na verdade, que as infrações do inciso 7º e 8º, elas decorreriam do recebimento da remuneração em face desse suposto impedimento legislativo da sua remuneração durante o período de licença. Excelências, foi exaustivamente explicado, não vou ser enfadonho, não vou ser chato, repisando isso. Em todas as manifestações, em toda a instrução desse processo de impeachment, que não houve qualquer prática contra expressa disposição de lei ou mesmo omissão na sua prática. Apesar do esforço inicial da denúncia, restou mais do que evidente que a percepção integral dos seus subsídios para tratamento de saúde não contrariou qualquer norma, seja ela municipal, estadual ou federal. Ao contrário, ela atendeu à necessidade de solicitar a licença à Câmara de Vereadores, pois o prefeito se afastaria por mais de 15 dias. E a remuneração foi ato da Secretaria da Administração do Estado, do município, e da Diretoria de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, baseada no judicioso parecer da Procuradoria do município. Por derradeiro, a última imputação, e já me encaminho para o fim, nós temos a acusação prevista no inciso 8º, que seria o prefeito omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Omitir-se, senhoras e senhores, é deixar de fazer, postergar, esquecer, negligenciar, é desleixar, é desatender, é tratar com desídia na defesa dos interesses do município. Somente nessas hipóteses a infração se configuraria, ou seja, no caso, especificamente, o prefeito municipal teria que ter a obrigação legal de praticar algum ato, e aí sim, deixando de fazê-lo, incorreria na tipificação do inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201. O prefeito, além de não praticar qualquer ato lesivo, já que não era de sua responsabilidade, além de tudo, ou seja, ele recebeu legal e legitimamente seus subsídios de prefeito enquanto tratava seu grave e comprovado problema de saúde, e inclusive, até hoje o prefeito continua em tratamento. Interpretar, senhoras e senhores, senhoras vereadoras e vereadores, interpretar sua condição de saúde e a necessidade de ser remunerado como um ato para benefício próprio, já foi dito aqui, vereador Douglas, beira a desumanidade. É um tratamento degradante conferido ao mais alto chefe do executivo local. O prefeito Vonei conta hoje com 72 anos. E, como dito, muitos deles dedicados à causa pública. Vereadora Ana, todos os vereadores da oposição, gostem dele ou não, concordem com ele ou não, comunguem dos seus ideais ou não, mas de uma coisa eu tenho a mais absoluta certeza: ninguém opta, ninguém escolhe passar por problemas de saúde, por problemas psicológicos, o mal que aflige boa parcela da população, que as impede de praticar atos corriqueiros da vida comum, afasta do convívio da sua família, dos amigos, dos colegas de trabalho, precisa ser encarada com seriedade e não com oportunismos, demagogia e insensibilidade. Por fim, e já realmente estou me encaminhando para o final, e em respeito à soberania popular, em respeito ao voto de cada um dos eleitores de Itajaí, que avaliou na oportunidade da eleição em 2020 as candidaturas postas e optou por eleger o prefeito Vonei e o vice-prefeito Marcelo Sodré, avaliem bem, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pensem sobre o legado que essa respeitável Casa Legislativa vai deixar para as próximas gerações. É a construção de uma imagem que demorou anos e anos para ser forjada. Não manchem, não maculem as suas biografias, muitas das quais estão apenas no começo e outras jamais consolidadas ao longo de anos de vida pública, com uma ação ou com uma atitude mesquinha,
revanchista. Eu falei na reunião da comissão processante, vereador Lamin, e na última terça-feira, que o debate político ele é saudável para a democracia, é salutar. Assim como é a divergência de ideias, a discordância, mas deve sempre prevalecer a ética, a boa moral e o respeito às leis e à Constituição, que é o que de fato aconteceu. Fazendo um breve resumo de tudo, senhoras e senhores, para que fique muito claro, senhor presidente, o senhor falou aqui em tecnicidade, em objetividade, em tratarmos a questão como ela merece. Não vou fazer aqui também, não é o meu papel aqui fazer discurso meramente político, tratar dessas questões. Isso os senhores fazem com maestria, com excelência, mas a questão é o seguinte: o prefeito Volney Morastone não poderia jamais requerer auxílio-doença. Foi dito aqui que ele, a partir do 16º dia que procurasse o IPREV não paga pensão, o IPREV não paga auxílio-doença, o IPREV apenas paga pensão e aposentadoria para aqueles que são vinculados ao regime, a esse regime previdenciário. Então, foi demonstrado, eu fiz questão de demonstrar, através de todo esse arcabouço legal, de todo esse arcabouço legislativo, que é sim permitido, é sim possível que o prefeito Volney Morastone se afastasse do seu cargo primeiro, porque precisaria tratar o seu problema de saúde, e que ele também recebesse a sua remuneração integral, porque assim a lei permite, assim permite a Constituição Federal, a Constituição do Estado, o Estatuto do Servidor de Santa Catarina, a lei que dispõe sobre o regime previdenciário do IPREV e sobre todos os aspectos legais que se possa imaginar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, no intuito de praticar um ato de satisfação pessoal, seja para qualquer vereador, transbordar para a ilegalidade, por apequenamento, pois cada uma de vossas excelências, senhores e senhoras vereadores, carrega o voto de milhares de eleitores e tem a responsabilidade de zelar, sobretudo, pelo município de Itajaí, que é quem mais está sofrendo com toda essa situação. Então, por essas razões, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é que se requer o acolhimento na íntegra do bem lançado parecer final da comissão processante, que foi aprovado e que entendeu pela improcedência da denúncia e pela absolvição do prefeito Volney Morastone e do vice-prefeito Marcelo Sodré. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos.